e está aberto para debate, se alguém tiver alguma pergunta. Eduardo Daros. A minha pergunta é o seguinte: eu trabalhei muitos anos na área da infraestrutura de transportes, na época em que havia uma confusão geral, foi logo depois de 65, quando o Banco Mundial desenvolveu os estudos. Não havia análise de custo-benefício, investia-se por decisões políticas. Vamos asfaltar em Minas, deixa o Paraná, se usava máscara para não se asfixiar com o pó naquelas rodovias no norte do Paraná. Não havia critério econômico nenhum. Eu estou vendo assim, alguma coisa se esboçar muito ruim. Na medida em que a entrada da Venezuela, digamos assim, vai acontecer, e as decisões têm que ser por consenso, a área de infraestrutura, que se referiu ao Botafogo, e eu diria em transportes, um pouco mais, mas energia também, ela aceita absurdos do tipo consenso. O presidente da Venezuela resolve, por sua decisão, ele controla a estatal de lá, controla o governo, controla tudo, vai querer passar com um gasoduto, atravessar a Amazônia para transportar para cá, vão construir rodovia para cá, ferrovia para lá, e isso vai ser muito aplaudido pelos empreiteiros, porque os empreiteiros nunca resistiram a que os investimentos de fazer ponte sem estrada, né, fazer transamazônica, que ficou lá toda perdida. O empreiteiro adora fazer isso. Então, nós vamos ter a conjuminação de três fatores. Um poder decisório extremamente voltado para estatal, investimento, PAC, PACão e outras coisas, e o outro, sem nenhuma resistência da economia de mercado. Né? Nós estamos num sistema capitalista na indústria, estamos num sistema capitalista, em parte, na agricultura, que não detém nem o controle da terra, mas tudo bem. Mas, quando chega na área de infraestrutura, propriamente, ela não é controlada por um mecanismo do mercado. O governo que disciplina isso através de custo-benefício que for. Então, eu queria que se discutisse isso. Se não há esse risco do senhor Coronel Chaves participar, todos se empolgarem com essas grandes integrações de infraestrutura, que faltam realmente, só que vão ser feitas da forma como sempre foram feitas, quando o governo decide, sem que haja um apoio profissional e técnico, e que já não existe mais no Brasil. Foi desarticulado toda aquela estrutura que existia, que foi do GEIPOT, foi extinto o GEIPOT, hoje se decide, né, com critérios, custos, benefícios, que eu não conheço mais, eu não consigo mais entendê-los. Obrigado. Jorge Luiz dos Santos, e eu queria colocar para a mesa a questão histórica de que a América Latina, até a CNN faz a CNN em espanhol para a América Latina e não fala português. Eu fico sempre bravo com isso, apesar de ser uruguaio, eu moro aqui há 54 anos. Né? Então, quando se fala da América do Sul, sempre existiu uma resistência dos países de língua espanhola com relação ao Brasil, tendo um certo temor, talvez, pelo tamanho do país. Esse é um primeiro aspecto que não foi colocado, que é cultural. E essa dificuldade de negociação, ela vem também por esse lado, no meu entendimento. O segundo aspecto é esse debate com relação à LAUC. Não foi mencionado em momento nenhum que essa relação da América Latina e desses países já começou com a LAUC há muitos e muitos anos atrás e também não teve muito sucesso. E o terceiro aspecto é, em função dessa crise mundial, a primeira crise globalizada, até onde se entende, se lê e se acompanha, depois dessa crise vai nascer um novo quadro mundial, onde vai se tratar melhor a sustentabilidade, a preocupação com o nível de qualidade de ar, de água, quer dizer, está se saindo um pouco do lado econômico, simplesmente, como foi colocado pela mesa, que estamos discutindo somente o aspecto comercial. Eu pergunto, para a América Latina, ou América do Sul, para o Brasil não interessaria, em termos de ter países mais com economias ou sociedades mais justas, considerando que todos esses países do lado aqui
tem um nível de atividade econômica muito pequena? Obrigado. Laviola. Mauro Laviola, da AEB. Eu farei muitos poucos comentários e uma sugestão. Em primeiro lugar, quero me ater às últimas palavras do Rubem Barbosa, porque costuma-se dizer que o Mercosul está numa união aduaneira imperfeita. No entanto, já há muita gente que diz que se trata agora de uma perfeita desunião aduaneira. Eu acho que é mais compatível essa definição. Com relação aos comentários do Roberto Janetti, eu gostaria de... concordo também com o que disse o Rubens, que desfazer a união aduaneira politicamente hoje certamente será uma coisa completamente diferente, difícil. Porém, eu queria fazer uma sugestão, que o Brasil, na realidade, é formalista, é o mais formalista dos 4 governos do Mercosul. O embaixador Botafogo Gonçalves pode testemunhar isso. O Brasil gosta de fazer as coisas dentro de uma formalidade. Então, dentro da decisão 32 de 2000, que exatamente engessou as negociações externas do Brasil, o Brasil poderia não fazer negociações bilaterais de qualquer maneira, mas solicitar um waiver da resolução 3200. Ou seja, o waiver permite que um país faça umas negociações e, pela regra da ALAD, porque Mercosul é ALAD, há sempre um processo de convergência, de adesão dos demais sócios. Talvez isso fosse um caminho para desanuviar um pouco, né, esse engessamento que Roberto mencionou e Rubem Barbosa ratificou. Obrigado. Vamos deixar a mesa depois, você. O Botafogo, você quer comentar? Vou tentar resumir aqui vários desses temas para responder de maneira abrangente. Quando eu fiz a referência à União Aduaneira, não quer dizer que eu estou defendendo a TEC atual. O Marco Valdo falou corretamente. A TEC atual reflete os interesses brasileiros de 1990 e ela está totalmente desatualizada. Certamente ela tem um nível tarifário mais elevado do que deveria ter, ela tem incongruências dentro da sua construção. O exemplo clássico é dos 35% para o automóvel, que obviamente não tem mais nenhuma explicação razoável para isso, senão o lobby do setor, né? Portanto, é muito recomendável uma revisão da TEC, que o Brasil nunca aceitou, o governo brasileiro nunca aceitou. Não estou falando de agora, estou falando quando a Argentina estava bem, quando os outros países estavam bem, sempre foi anátema para o governo brasileiro falar em revisão da TEC. De maneira que hoje é fácil pôr culpa nos outros sócios, quando na verdade sempre refletiu o interesse do governo brasileiro, certo ou errado, sempre recusou a falar na revisão, como até hoje recusa. Muito bem. Segundo lugar, você mencionou aí os benesses para a Argentina, BK, informática, cedemos ao cavalo. É dentro do mesmo conceito. A nossa tarifa de capital é fora de propósito, mas é muito melhor você reduzir isso a pedido do cavalo e da Argentina, não quer dizer que você está tomando a iniciativa de fazer. Então nós somos, eu posso falar, porque fazia parte desse processo, extremamente habilidosos de tirar a castanha com a mão do gato, entendeu? E em vez de fazermos nós mesmos. Então é culpa da Argentina. Como também essa negociação comercial que fracassou com a Europa, não é muito fácil dizer que foi a Argentina que criou obstáculos à eliminação de certas tarifas industriais, quando, na verdade, se você apresentar lá na Fiesp, não vai ter o apoio da Fiesp com relação ao grande número de reduções propostas pela União Europeia nas tarifas industriais. Mas não é a tarifa industrial que atrapalha e atrapalhou a negociação com a União Europeia. Mais uma vez, foi confortável para o governo brasileiro pôr a culpa na Argentina. A União Europeia, como aliás os Estados Unidos no antigo ALCA, tem uma série de exigências muito complicadas. Regimes de solução de controvérsias,
compromissos de compras de governo, propriedade intelectual, que o Brasil nunca aceitou, e amanhã, se abrir uma negociação bilateral com a União Europeia ou com os Estados Unidos, esses problemas vão pôr na mesa e com a Argentina ou sem a Argentina nós vamos ter que, se não mudarmos a nossa política, rejeitar. Portanto, é falsa a noção de que nós não fazemos essas coisas por causa da Argentina. Nós fazemos porque não queremos. E não queremos, errado, certo, podemos rever isso, mas não é verdade que seja por conta da Argentina. Daí, o seu argumento de camisa de força é totalmente imaginário. Nunca eu soube de nada que o Brasil quisesse fazer no Mercosul que não o fizesse impedido pelo outro sócio. Os outros podem queixar nós nunca podemos nos queixar disso. Agora, o que existe é o seguinte: há um exagero da importância da tarifa no mundo de hoje. Eu concordo com você, é um exagero. Razão pela qual, aqui eu entro num outro capítulo meu favorito, muito preferido meu, que é o seguinte: ao contrário do que todo mundo pensa, as perfurações da tarifa aduaneira, portanto a imperfeição, não é uma demonstração de fraqueza, é uma demonstração de fortaleza do Mercosul. Se o Mercosul fosse formalista, ele teria já acabado, porque a tarifa aduaneira não interessa nem ao Paraguai nem ao Uruguai. Ela foi imposta a esses países que, em troca de uma possível abertura adicional ao mercado brasileiro, toparam abrir mão da sua liberdade tarifária. Então, aceitaram que eles vão ter que importar a tarifa, inclusive de bens de capital a valor muito elevado, mas com algumas exceções. Então, os regimes especiais de importação uruguaia, a admissão temporária, tudo isso são respostas pragmáticas, que eu diria até anglo-saxãs, ao regime clássico de você não ter exceção à tarifa. Mas não termina aí. As exceções à tarifa, o Brasil as usa e abusa com grande alegria, com grande satisfação. Não terminamos o regime de exceção por causa do Brasil. E não terminamos ainda desde o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Todo mundo se lembra das listas Dallario. Lista Dallario que era? Ele saiu percorrendo porque ele queria permissão para baixar a tarifa. Foi a lista Dallario 1, que eram produtos que eventualmente iam faltar no mercado brasileiro e que não eram fornecidos pelos sócios. Depois criou-se a lista Dallario 2, que era o contrário. Era produtos que o Brasil queria aumentar a tarifa. E o uso era a lista de exceção. Depois a lista de exceção foi usada, aliás, brilhantemente pelo Serra, quando resolveu fazer a política de comprar remédio da Índia para o coquetel anti-AIDS. Então ele incluiu em todos os produtos que ele queria para o coquetel anti-AIDS, vindos da Índia, os produtos que fazem parte do coquetel do Ministério da Saúde. Então nós usamos bem. Talvez os argentinos, os uruguaios não usassem tão bem. Nós usamos bem porque atendendo a políticas, e muitas delas até muito bem feitas. Mas não é que não tenhamos usado. Então nós também somos muito responsáveis por essas exceções. Não? Agora, é evidente aí... Começando no automóvel. Exatamente. Né? Foi. Inclusive, quando o Brasil decidiu ter o seu regime automotivo, em função de uma medida desastrada do ministro da Fazenda de então, que baixou para 20% da tarifa, quase comprometeu o Plano Real, o nosso ministro Serra, perguntado lá na CAMEX se era para combinar com a Argentina, falou: primeiro faz, depois combina. E foi assim feito. A bem do interesse nacional, eu queria dizer que está sendo gravada e transmitida. Não, mas eu não estou contando segredo nenhum. Esse sincericídio nacional. Não estou contando segredo nenhum. Agora, uma coisa, o Rubens tem toda razão: se não houver uma discussão de decisão por sistema ponderado, o Mercosul vai ser cada vez mais irrelevante. Isso eu estou... Não tive tempo de abordar esse assunto, mas você fez muito bem em recordar, porque, evidentemente, não dá para você ter a complexidade do mundo de hoje, a regra do consenso, mesmo sem a Venezuela. A Venezuela, então, será muito mais complicado, ou, se não, impossível. A única, final, sobre... são duas questões. Uma sobre língua espanhola e língua portuguesa. Eu acho que nós somos diferentes, sim, desde Portugal e Espanha. Então, uma língua é a expressão de uma cultura. E a América do Sul está dividida em duas culturas: a cultura brasileira e a cultura de origem portuguesa, a língua portuguesa e a cultura
de fala hispânica. Não há como esconder isso. Fingir que isso não existe e propor essas fuitas na van, novos acordos, eu acho que é perda de tempo, porque nós temos que reconhecer que pensamos diferente, falamos diferente e fazemos política diferente. Então isso não pode ser ignorado, até tem que ser salientado, né, para até ultrapassar essas dificuldades linguísticas. E última, Rubens, com relação à sua observação de que o comércio será crescentemente desimportante dentro do Mercosul, porque o comércio mundial está se expandindo muito. Os números confirmam essa sua observação. Mas eu diria o seguinte, a potência do Mercosul não está nos números do comércio. Está, e o Roberto Rodrigues vai me confirmar, no que podemos chamar o reservatório de energia do Mercosul. O Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai, por acaso ou não, é o maior reservatório mundial de energias renováveis e não renováveis. Água do solo, subsolo, terras férteis, biomassa. Então, esse papel vai ser profundamente transformador do papel do Mercosul. Não se trata mais de o Brasil estar atuando sozinho, não, porque nós não vamos controlar sozinhos os potenciais hidráulicos, os potenciais energéticos. Nós temos que trabalhar os quatro juntos, porque a natureza distribui essa energia entre os quatro. Então, no futuro, eu acho que o Mercosul será muito mais forte do que hoje, porque esses problemas eventualmente terão que ser superados, mas o poder, a agregação que tem a realidade geográfica do Mercosul, sobretudo no século XXI, quando energia, clima, água, alimentos, biomassa vão estar no topo da agenda internacional, não há outra região que possa dar uma resposta mais positiva. Eu gostaria de agregar rapidamente alguns pontos. Essa questão de falar do Mercosul antes e depois da entrada da Venezuela me faz lembrar uma frase do saudoso deputado Ulisses Guimarães, que depois da eleição do Congresso de 1986, foi aquele ano do Plano Cruzado e houve uma eleição muito populista do Congresso, vocês devem se lembrar, perguntaram para ele sobre a baixa qualidade dos parlamentares. Ele falou, se acha? É que você não vê o próximo. E parece que ele tinha razão, né? Quer dizer... Os próximos. O Mercosul com Venezuela, quer dizer, vai ser ainda muito pior do que já é. Quer dizer, já é uma situação difícil, né? De controvérsia, de dificuldade negocial. Enquanto o voto for paritário e consensual, e com a Venezuela adentrando o Mercosul, eu acho que nós vamos ter realmente uma dificuldade crescente. A questão que foi perguntada pelo senhor ali a respeito da infraestrutura e das políticas comuns, quer dizer, eu acho que a eficiência de alocação de recursos certamente não passa por decisões políticas consensuais do Mercosul. Eu tenho certeza disso, que vai acontecer besteiras de todo tamanho. O gasoduto chama-se de Transpinel, no Rio de Janeiro, né? E outra coisa inacreditável que a gente vê com pesar é esse Banco do Sul. Quer dizer, não tem nenhum sentido. Você tem a CAF, você tem o BID, você tem ainda o fundo... Bom, sem contar o BNDES, que exerce um papel hoje praticamente regional, Fomplata, né? Quer dizer, nós vamos fazer mais um mecanismo para satisfazer o ego de um mandatário que quer ver a sua criação sendo imposta em relação aos outros. Quer dizer, é um absurdo, quer dizer, e recursos vão sendo destinados com baixa eficiência para esse tipo de decisão. Na questão da LAD, da LAUC, eu queria dizer que há algumas heranças benditas da LAD e da LAUC. Um deles, que eu considero e sempre defendi com muita ênfase, é o CCR, Convênio de Crédito Recíproco, que tem sido crescentemente utilizado, especialmente em épocas de crise, como nós temos agora, e que esse dá uma vantagem competitiva e uma segurança de pagamento que outros países não conferem, que não tem a mesma situação. Houve até um fato marcante agora, quando o presidente Rafael Correa resolveu não pagar o BNDES e a Odebrecht, por causa do problema lá da obra, ele teve a seguinte resposta do seu presidente do Banco Central: infelizmente, não consigo não pagar. Por quê? Porque o Equador é credor na compensação multilateral. Então, antes de que ele não pague, ele tem que receber
quer dizer, antes de pagar, ele tem dinheiro a receber da compensação. Então, toda a conta é descontada e ele não consegue não pagar o BNDES. Então, eu acho que o CCR, por exemplo, é um sucesso de política de integração e que, em épocas de crise, dá ao Brasil, com o mecanismo com o financiamento do BNDES e do PROEX, a capacidade de financiar bens de capital, máquinas, equipamentos, serviços a médio e longo prazo, o que outros países não o farão, por exemplo, para a própria Argentina, ou mesmo para esses países problemáticos, Bolívia, Equador, Venezuela, e o Brasil continua, mesmo com as dificuldades políticas que tem, vendendo seus produtos, seus veículos, ônibus, equipamento agrícola, veículos, enfim, toda sorte de equipamentos que a gente consegue vender com financiamento. E a dificuldade do Brasil dentro da América do Sul, por falar português e por ser um país de uma dimensão maior, importante, de fato, o tamanho desintegra de uma certa maneira, né? Quer dizer, o Brasil tem uma dificuldade essa assimetria em relação aos outros países, cria uma dificuldade de integração. Eu reconheço isso, mas a postura nossa tem sido, tanto quanto possível, de harmonia e solidariedade aos parceiros. E falo, assim, não só de discurso, mas de fato, a postura do empresário brasileiro hoje, eu vejo isso na Fiesp, é de procurar oportunidade de investimento, de criação de negócios, até de procurar importar desses países com a consciência segura de que, se não houver um relativo equilíbrio nas relações, a situação não se mantém. É impossível preservar um relacionamento desequilibrado, fortemente desequilibrado, para sempre. Tanto que nós tivemos discutindo esses dias mesmo na Fiesp o que nós podemos fazer em termos de políticas de apoio ao Paraguai, na medida em que nós estamos endurecendo e devemos endurecer na questão de Itaipu, de não mexer no tratado, de não rever a questão da energia. Tudo bem, esse é um ponto, mas existe uma frustração do Paraguai em relação ao Brasil? Existe. Nós podemos colaborar para saná-la? Podemos. É aí que nós devemos trabalhar, procurar uma integração governo-setor privado e fazer políticas realmente concretas, planejadas, de apoio institucional, econômico, comercial, investimentos, tecnologia. Por exemplo, toda a questão agrícola, o Brasil tem imensa capacidade de colaboração através da Embrapa, na área de biocombustível, e talvez esteja faltando mais realmente um posicionamento efetivo nosso, em termos de estratégia, de procurar integrar os nossos países na área de investimento com os vizinhos. Bom, eu vou convergir quase em tudo com o embaixador Botafogo, mas acho que uma dose dupla é necessária para algumas afirmações. Eu também tinha notado aqui em grande camisa de força, então resolução 32, camisa de força. Parece que não pode ficar aqui a imagem de que o Brasil é um leão que está querendo fazer acordos regionais e que tem o Uruguai segurando. Não existe, é que não existe isso, não é exemplo disso. Vamos aclarar, não é exemplo. O único exemplo que os empresários dão, às vezes, está certo, para dizer de que a Argentina prejudicou as negociações, foi com a União Europeia. Está certo? Na última cota de 50.000 automóveis, que se fosse por 10.000, a Argentina queria 30 e acho que os europeus queriam 50. Está certo? No Mercosul, o Brasil comprava os 20 e acabava assim. Era o grande negócio que nós perdemos nessa negociação. Os europeus não queriam, falavam do single pocket e que estavam já prestes a negociar. A Argentina estava mais aberta para serviços governamentais e para serviços em geral. O Brasil era mais fechado. Existiam diversas configurações segundo fossem os tópicos de discussão e, infelizmente, uma solução que parecia próxima, que a posteriori alguns acharam de que teria sido talvez uma boa negociação, acabou sendo interrompida e hoje não está mais sendo continuada da forma que tinha sido abandonada alguns anos atrás. Não há nenhuma negociação em andamento que seja brecada por Argentina, Uruguai ou Paraguai. É mais difícil, é preciso os acordos de coordenação, é time consuming, se usam recursos negociais, mas não há nenhuma negociação. O Brasil é impossível. O Mercosul vai onde o Brasil quer.
de modo geral, com suas limitações, desde a sua Constituição até hoje. Então, eu não vejo nenhum acordo de negociação, está certo, que nesse momento seja brecado por uma atitude dos países. Vão colocar algumas dificuldades, torna-se difícil, mas bom, estamos finalmente na União. Também não é fácil para a União Aduaneira quando tem que negociar. Eu acho que a Argentina está numa fase, especialmente de uma política comercial divergente com o Brasil, é o fato, está certo. Eu acho que a Venezuela pode ser um complicador a futuro, mas faz parte das uniões aduaneiras e saibam de que na União Europeia não é muito mais simples, em muitas oportunidades, política agrícola, etc., todos vocês conhecem. Não há exemplo, não é camisa de força, isso não existe. O segundo que também não existe é que um grupo de latino-americanos malucos, onde o Brasil sempre tem a sensibilidade, o equilíbrio, faz as propostas de qualidade, está entendendo? Isso não existe, está certo? Ou seja, se eu tivesse que escolher o melhor comportado, eu diria que o Uruguai quase sempre defende que se cumpra a lei, que se cumpra o Mercosul, etc., etc. Não é o Brasil tem feito coisas, enfim... No caso da adesão da Venezuela, quem pediu para que o protocolo fosse ratificado foi o Peru, porque todos queriam aprovar de maneira política imediatamente. Então, não entendam isso. Eu entendo o problema, como o Botafogo também entende, é consenso, é difícil, consenso, etc. E voto em pago é difícil, ou seja, de um lado temos unilateralismo brasileiro, de outro lado temos então um consenso, uma solução. Qual é o voto ponderado que o Brasil aceita incorporando Peru, Chile ou o que for na América do Sul? Qual é o voto ponderado no qual ele possa ter 49%? Eu afirmo, nenhum. Não há possibilidade de o Brasil ser dobrado, mesmo que esteja na União Aduaneira de toda a América do Sul. Não existe. Está certo? Então, vamos aceitar isso. Eu acho... O Código de Valoração Aduaneira é um exemplo. O Brasil está há 6 anos querendo passar e não consegue. Bom, então você me dá razão, está certo? Não existe. Então, dado que nós temos uma vocação unilateral por tamanho, por tudo o que dizemos, então, nesse sentido, algumas questões têm que ir a voto ponderado, onde o Brasil jamais se define, enfim, pode ser brecado, mas enfim, temos que encontrar. E aí temos que encontrar soluções. Que o que eu falava são as coisas práticas, difíceis, onde temos que ter soluções. Por que o Brasil não propõe voto ponderado segundo os assuntos? Tem um exemplo da União Europeia, podemos criar o nosso, está certo? Isso seria um avanço institucional em algum momento. Está certo? Não sei se... Bueno, por último... Me permite uma parte, só para não esquecer de contar uma coisa aqui. Eu devo confessar a você que, apesar de discordar do teu ponto, eu acho que você tem razão que o ser humano costuma justificar suas falhas colocando os defeitos nos outros. E isso talvez seja um pouco, o Brasil pode estar um pouco também se iludido com essa questão que é sempre o Mercosul que está segurando e tal, não é esse leão que a gente imagina que esteja querendo negociar acordos de livre comércio. Existem de fato algumas dificuldades às vezes na Fiesp, nós vimos na rodada de Doha. Isso me lembra uma cena que eu quero contar aqui, como às vezes a gente se ilude, que quando o Brasil desvalorizou em 99 e a Argentina continuou na paridade, uma vez eu estava lá na Argentina e estava próximo junto do então ministro Domingos Cavallo, e a imprensa provocava ele se ele iria também desvalorizar o peso. Ele falou, não, de jeito nenhum. O problema não está no peso, está no dólar. Essa moeda instável que fica flutuando todos os dias. E que... O grau de insanidade, de ilusão que as pessoas... Um homem inteligente, eu não estou, por favor, colocando dúvida, mas é incrível como às vezes as pessoas têm auto-engano, quer dizer, ficam naquela visão totalmente realista. Então, pode ser que a gente esteja um pouco fazendo isso, quer dizer, colocando a culpa nos outros, e não em nós mesmos de não estarmos sendo bons negociadores internacionais. Não, duas coisas, mas uma, já que nós estamos todos aproximando e convergindo, você disse com razão de que é uma sensação que às vezes é diferente da realidade em relação até aos empresários. Eu sempre me pergunto, onde está o lobby que vende 17 bilhões para a Argentina? Onde está? Poderia estar. Deve de ter empresários interessados, está certo? Porque eles têm um mercado aí a defender, um mercado relevante, etc, etc. E sempre acho de que existe uma superestrutura de mau humor que de alguma maneira não posso explicar através do dado duro do comércio ou de outro tipo de coisa, até das simpatias que a respeito de outras rivalidades. Por último, e afirmar isso, está certo?
a inevitabilidade, não novamente coincido com Botafogo, somos os vizinhos de bairro, não nos podemos mudar de bairro, é assim, estamos juntos, vamos estar juntos, vamos passar séculos, milênios, vamos estar juntos. Então, isso, é isso. Não, tudo bem. Todos temos humor. Obrigado. Temos mais 5 minutos, dá para mais umas 2, 3 perguntas. Primeiro lá, depois depois você. Roberto Paranhos do Rio Branco, eu presido da Câmara de Comércio Brasil-Índia e também estou ligado a algumas empresas aí que atuam ainda. Até pelo Brasil-Índia existe um acordo que o próprio embaixador Puri, quando estava recentemente, lutou muito para que fosse finalmente aprovado e que está finalmente sendo aprovado agora. Tem 400 e poucos itens que podem ser objeto de negociação e de interesse de investimentos. Eu gostaria, se alguém souber alguma coisa, pudesse observar, acho que é interessante. Mas a minha pergunta e provocação é o seguinte: me parece que é um consenso de que, com prós e contras, vamos continuar tendo o Mercosul. Uma coisa que o Roberto falou e eu vivi como Whirlpool, Brastemp, Consul, e isso foi bastante forte, é que realmente o lado corporativo de negócio é o que acaba prevalecendo. Então, quando nós botamos a Brastemp na Argentina, a Embraco na Argentina, apesar de serem amigos nossos de reuniões, etc., quando a gente começava a exportar mais, eles se reuniam e faziam um grande lobby para a gente não conseguir mais, ou então aumentar o protecionismo, ou o que fosse. Quando veio a parte automotiva, de fato, acho que nos interesses de projetos globais, a coisa evoluiu e acabou, de fato, aí sendo o grupo, digamos, então, político, os países referendando aquilo que seja um interesse, talvez, comercial. Então, olhando o futuro de Mercosul, isso que eu quero perguntar, ou enfim, provocar. Eu acho que, de fato, aliás, no mundo todo, deve ser esse o caminho para a gente tentar evoluir. Então, a compra de negócios, os joint ventures, a forma de estar presente, como realmente a gente poder, como lado privado, procurar desenvolver. E, no fundo, tem que referendar pelo lado político, é inevitável. Então, além dos que realmente hoje fazem parte do Mercosul, a minha pergunta também é o seguinte, como foi também a perguntar aquela hora, já que eu também estava com a Lauque na cabeça, a LAD, é que na nossa infância, primeiro o Mercosul era a Latina América do Sul, e no fim a gente acabou ficando o sul da América do Sul a não ser o Brasil. Agora talvez o Hugo Chávez venha para complicar. Ele talvez com o bloco dele vai tentar, e aí que eu pergunto, a Bolívia entrar, a Equador entrar, mas muito mais no interesse nosso, temos ainda tido recentemente, eu também tenho alguns contatos de negócio com o Peru, Colômbia, que vão muito bem. Então por que de fato não se traz para o lado político, fazer um esforço que eles integrem também, até para nas mesas ter equilíbrio, ainda que seja a decisão tenha que ser unânime, mas que possam também, na hora de argumentar, etc., mostrar uma força de interesse comum. E que o lado privado acabe realmente sendo a locomotiva que puxa o processo. Então, essa é a minha pergunta e colocação, e gostaria de ver os seus comentários. Sobre o resto da América Latina, integrar para ficar um equilíbrio de forças. Como eu não sou nem diplomata, nem político e nem bem educado, eu acho que sou apenas um agricultor um pouco chateado com essas coisas, eu acho que você é um pouco chato aqui, mas eu quero colocar meu total ceticismo em relação ao Mercosul, enquanto organização de união aduaneira, de livre comércio, etc. Eu acho que o Mercosul é absolutamente indispensável do ponto de vista político. Para o continente, tinha que ser uma coisa da América do Sul inteira, indispensável, politicamente falando. Mas concordo que a volatilidade das políticas inibe essa indispensabilidade, e aí, agora vou ser um pouco grosseiro, não é volatilidade, é para a falta de confiança, de confiabilidade nos governos. Esse, para mim, é o tema central. A gente não confia, um não confia no governo do outro. E eu vou explicitar isso claramente. O ministro Botafogo foi o meu companheiro quando montei o CAS. Assim que saí, entrei no governo, junto com o ministro da Agricultura do Uruguai, que era um belo companheiro, montamos o Conselho Agrícola do Sul, que era o ministro da Agricultura dos países do Mercosul, tentando fazer minimamente alguma coisa em comum. Então, a primeira coisa que nós queremos fazer é ter informação de safra.
Quanto você vai produzir, meu? Nós vamos produzir tanto de soja, tanto de milho, nós temos um levantamento bem feito na Conab. Nenhum país nos informava quanto vão produzir. Não informava. Nós queríamos fazer articulações na direção tecnológica. Criamos, lembra disso, embaixador? No CAIS, uma central de informações tecnológicas. E a Embrapa oferecia todo, ninguém oferecia nada. Era só conversa fiada, só discurso. Nós queríamos discutir a questão do crédito rural, uma armação conjunta de taxas de juros harmoniosas. Nunca conseguimos. Tributação, nunca conseguimos. Discutir logística, aproveitamento dos portos maravilhosos que a Argentina tem, para trabalharmos em conjunto, nunca conseguimos. Nós queríamos discutir currículos universitários e fizemos, dentro do CAIS, uma reunião de reitores de universidades brasileiras, argentinas, paraguaias. Nunca conseguimos harmonizar currículo universitário. De agronomia, meu Deus do céu. Nós queríamos discutir a questão ambiental, como trabalhar a política ambiental dentro dos países. Nós queríamos discutir preços mínimos harmonizados. Jamais saímos de discursos. Jamais saímos de discursos. Então, na verdade, a questão da integração, eu vou contar dois fatos. Um, quando eu estava no governo, e outro depois na área privada. A integração é uma piada, totalmente uma piada. Eu propunha, enquanto governo, pelo fato dos argentinos serem muito mais eficientes do que nós, na produção de milho, mas mais barato que nós, mas nós somos muito melhores do que eles em suínos, em aves. A ideia era botar um milho argentino no porco e no frango brasileiro e exportar para o Japão. Um porco Mercosul, um frango Mercosul. Isso é uma obviedade absoluta. Mas, pessoal, que beleza, mas que nada. O cara da Argentina quer fazer o milho dele. Eu quero fazer o meu milho, o uruguaio dele, o paraguaio. Cada um vai fazer o seu milho, e o seu porco e o seu frango. Ninguém está interessado em botar o milho de um no frango do outro. Esquece. Esquece. Bobagem. Então, a integração é uma piada. É uma piada. E as pessoas não confiam uma nas outras. Isso é a minha experiência de governo. Né? Vinha discutir negócio de transgênico. Cada um tinha uma ideia sobre o transgênico. E as ideias... Bem, mais uma vez, eu era presidente de uma trading de soja aqui no Brasil. Lembra quando eu montei a Exinco, presidente? É uma trading de soja, de cooperativas, que no terceiro ano é a maior exportadora de soja do Brasil, que tinha a originação da soja, que eram as cooperativas. E eu fui a um evento na Argentina, de produtor de soja. A soja, o Brasil e a Argentina somados, sem falar em Uruguai e Paraguai, mas só o Brasil e a Argentina somados já produzem mais soja que os Estados Unidos, que são o maior produtor mundial de soja. Então, se nós nos somássemos e trabalhássemos junto com a BMF, nós podíamos fazer o preço da soja no mundo. Então, eu fui a uma reunião de produtor de soja na Argentina. E todo mundo falando integração, os argentinos falando discursos maravilhosos. Né? E, curiosamente, isso é uma coisa interessante, né? Nós brasileiros entendemos tudo o que eles falam em espanhol. Eles não entendem nada, nós falamos em português. Então, até a integração é meio complicada. Fora o Uruguai. O Uruguai entende o que o brasileiro fala. Bem, mas aí eu fiz um discurso em espanhol, botando uns tanguinhos no meio e falando muito de Martín Fierro, né? Los hermanos sean unidos, esta es a lei primeira, porque se entre eles se pelea, los devoram de afuera. Nós estamos fazendo esse discurso desde que nascemos e estamos sendo devorados por de afuera. Não, uma piada. Mas, então eu disse o seguinte nessa reunião de produtores de soja argentinos. Vocês, na verdade, o que vocês querem é que não chova no Brasil. O que vocês querem é que a ferrugem asiática destrua a soja brasileira. O pessoal ficou assim. E eu quero que não chova na Argentina, para eu vender a minha soja melhor do que vocês. Essa é a estupidez nossa. A verdade, é que o Roberto falou, a verdade é a da competição. Não tem integração, coisa nenhuma. Então, lamentar essa posição minha, muito cético,
totalmente cético em relação a esse assunto, reconhecendo, não obstante, a importância fundamental política da integração, mas eu quero concordar com o Botafogo inteiramente. O que vai preservar o Mercosul não é um acordo político, não é um acordo diplomático, é econômico. E quem vai ganhar isso é a empresa eficiente do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. São os empresários eficientes que vão fazer a verdade acontecer. Vão integrar por aí. Bom, porque são bons. E não interessa se vem... Rubens, eu fiquei preocupadíssimo. Você falou que o Itamaraty consultou a única sobre acordo agrícola. É uma surpresa. Eu criei uma Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura só para assessorar o Itamaraty. E quando eu estava lá foi ótimo. Lembra, Botafogo? Trabalhamos junto perfeitamente bem. Não sei porquê, não consultam mais a gente, o Ministério da Agricultura, enfim, mas que tem todas as informações sobre tudo. Até sei por quê. Porque o Ministério da Agricultura tem uma posição e o MDA tem outra posição, então o Itamaraty fica sem saber como é que faz. Tem também esse lance político internamente. Mas, enfim, eu queria concordar muito aqui com o Botafogo e achando que é isso mesmo, que vai, o Mercosul prevalecerá, com ou sem Hugo Chávez, o Padre Nosso do Uruguai aí também, aqui. Do Paraguai, do Paraguai, Pater Nostrum do Paraguai e mais Equador e tudo mais, vai prevalecer, porque o interesse econômico e comercial é que vai prevalecer no final. E os empresários eficientes e competitivos vão montar empresas nos diversos países, como vão montar na Índia, como vão montar na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos também, e nós vamos ganhar essa guerra, porque a eficiência e a competitividade prevaleceram. Muito bem, Roberto. Eu acho que chegamos já ao final. Eu queria agradecer a presença de todos e a contribuição da mesa, dos participantes. E queria só lembrar, para terminar, que nós estamos falando aqui de acordos e de liberdade de negociação e de camisa de força, que nós não vamos ter tempo para discutir, mas eu queria lembrar a vocês que desde que começou a rodada de Doha, 1991 até hoje, foram firmados 2001. Foram assinados 100 acordos de livre comércio no mundo inteiro. No Mercosul não foi assinado nenhum acordo nesses 10 anos, 0. Quer dizer, para ser verdadeiro, foi assinado um com Israel que não foi ratificado ainda. Porque tem um grupo de deputados que quer excluir a produção das zonas ocupadas de Israel dentro do acordo, coisa então não aprovaram no Congresso. E quase não saiu porque teve um problema sério na discussão com o Paraguai, por uma cota lá também. Mas, enfim, 0 de acordos de livre comércio no âmbito do Mercosul. Alguma razão deve ter para essa situação, em termos de coordenação dos países e tal. Mas, enfim, isso talvez possa ser alimento para outras reuniões aqui. Muito obrigado a todos.